aqui no Fora da Ordem, então já vamos direto. Gente, obviamente, um dos principais pontos que a gente tem que discutir essa semana é o que está acontecendo hoje. Hoje está sendo feita história no Oriente Médio, né? Foi assinado ontem, acertado, o governo israelense aceitou a primeira fase aí desse acordo de cessar-fogo com o Hamas. Hoje começou a ser implementado, as forças de defesa de Israel confirmaram que hoje, no final da manhã, aí no horário de Israel, não foi, Gavendo? Passou a valer o cessar-fogo. O que isso implica? Implica que começa a contar um período de 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns de uma vez que estão nas mãos deles, ainda, mais de 2 anos depois. As tropas israelenses se reposicionaram no território de Gaza, vão controlar agora metade do território, disseram que estão prontos para atacar se houver qualquer necessidade, etc. e tal, mas não controlam mais o período inteiro, o perímetro inteiro, recuaram. Se comprometeram também com a libertação dos reféns a libertar centenas de prisioneiros palestinos, desde alguns que estavam na prisão sem julgamento desde o início da guerra, por exemplo, até outros que tinham uma sentença de prisão perpétua, por exemplo, por ataques contra Israel. Vamos falar disso também. E muito mais ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza. Mas isso, bom lembrar, é um cessar-fogo, não é um acordo de paz. Não temos o fim da guerra formalmente. E a gente vai discutir as implicações disso tudo. Mas vamos aproveitar que o Michel está com a gente. Michel, vamos começar com você. Nos conta aí qual é a impressão que vocês estão tendo no Oriente Médio de mais esse movimento, se dessa vez se vamos ter uma esperança de que vamos ter aí um final da guerra propriamente dito, não só um cessar-fogo que pode ser boicotado por tanta gente. Qual é a impressão aí de vocês? Olha, é triste ser um mensageiro, né, de notícias não tão boas, mas é o Oriente Médio, entendeu? A curto e médio prazo são notícias ótimas, acaba, ou pelo menos melhora a situação do pessoal na faixa de Gaza, está sofrendo muito, liberta aqui também os reféns israelenses, que é o tema principal na sociedade israelense, entendeu? Liberta também a sociedade israelense de Israel da pressão internacional, do antissemitismo, quer dizer, é um alívio imediato para muita gente, não só aqui no mundo inteiro também. Né? Comunidades judaicas ao redor do mundo, comunidades árabes e palestinas ao redor do mundo, o mundo inteiro, né, ficou meio refém desse conflito. Ao mesmo tempo, também é o início, ou se estabelece aqui as bases para o próximo conflito, porque agora a gente está nesse período que é mais ou menos o circo, todo mundo querendo, né, capitalizar, né? O Hamas dizendo, olha, a gente saiu vencedor, conseguimos segurar Israel, conseguimos agora manter o controle na faixa de Gaza, Netanyahu fazendo discurso, né, com aquele tom estadista, nós vencemos e nós seguramos a segurança de Israel, conseguimos a libertação dos reféns. Então, agora, no final das contas, lançou um novo paradigma do que vão ser os próximos conflitos no Oriente Médio. Ninguém aqui vamos dizer, tão otimista ou tão ingênuo de achar que acabou, né? O conflito entre Israel e o Irã não acabou. Nas 2 últimas semanas, durante todas essas negociações, Israel continuou sendo atacado pelo Iêmen, os Houthis continuaram lançando mísseis e drones em Israel. Já quase não, isso não aparece nas notícias, mas isso foi contínuo, né? Alarmes em Israel durante todas as 2 últimas semanas. E o Hamas conseguiu agora, na minha visão agora, o Hamas sai mais fortalecido, assume a liderança, vamos dizer, jihadista da luta contra Israel no mundo, no extremismo, vai continuar controlando a faixa de Gaza, vai participar de qualquer tipo de governo que seja estabelecido num eventual Estado palestino. Agora, estabeleceu a nova... quer dizer, o Hamas está dizendo o quê? Valeu a pena fazer todas aquelas barbaridades no 7 de outubro, porque vejam agora a situação. Nós estamos fortes, nós temos dinheiro, Israel sai em uma posição muito complicada internacionalmente, com muita pressão, sai na berlinda, conseguiu quase ser um Estado pária, julgado internacionalmente. Vamos conseguir um Estado palestino e vale a pena a luta. A luta, o sacrifício, o jihadismo vale a pena. Eu acho que essa é a mensagem do Hamas.
De qualquer jeito, aqui, lógico que hoje, amanhã, nos próximos dias, há um otimismo, há um alívio. Israel já montou aqui, o exército, você lembrou, já saiu lá de umas partes da faixa de Gaza, já estão montando lá a recepção dos reféns, as famílias já estão comemorando, a gente esteve junto também lá na praça, né, em Tel Aviv, na central dos reféns, quer dizer, vai ser um alívio de imediato para muita gente, e assim, é de verdade, né, a região perdeu muito, eu acho que é um dos piores conflitos, pelo menos mais localizados entre Israel e Palestina, é um conflito muito longo, muito duro, muitos mortos, e muitas consequências psicológicas também, tanto na sociedade de Israel quanto na sociedade palestina. E, só para encerrar, já fico animado, né? Mas é assim mesmo, vamos lá. Esse é o fora da ordem. O que é muito importante para a gente ficar de olho são os processos agora políticos dentro de Israel e na Palestina. Lançada oficialmente, na minha visão, a partir de agora, a campanha política para eleições em Israel e para o estabelecimento de um novo governo palestino nas dinâmicas sociais. Eu acho que Israel não vai ter alternativa a não ser a queda desse governo e novas eleições. E antes que o pessoal aí fique também muito otimista, a direita e Netanyahu tem chance, por incrível que pareça, de ganhar de novo. Ah, sim, a opinião pública aí ficou mais endurecida também, né? Então, acredito que uma boa parte quer a destruição total do Hamas, vai dizer que, como você colocou, que isso não representa o final do Hamas e vão ter muito voto, né? Sim. Israel, na verdade, assim, também Israel não começou ainda. Isso é um negócio que pode ter consequências muito. Assim, a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer dentro de Israel quando o país começar a investigar e a julgar as pessoas responsáveis, porque já está comprovado que não foi uma falha. As causas do ataque, você As causas do ataque do Hamas. Como deixaram acontecer o ataque do Hamas, não é isso? Exato. E assim, o chefe da segurança militar estava no balneário, lá em Eilat, no hotel com a família, dormindo. Foi acordado às 3 da manhã, alguém falou para ele, às 6 da manhã vai ter um ataque. Ele falou, não, isso aí é besteira. Me chama, vamos marcar uma reunião às 8. Voltou a dormir. E assim, uma sequência o exército de Israel demorou de 6 a 8 horas para começar a agir em outubro de 2023. Então, quando tudo isso começar a ser investigado, como se dizia antigamente, cabeças vão rolar, né? As pessoas vão pagar um preço político e um preço jurídico também. E o que pode acontecer dentro de Israel está uma sociedade também totalmente dividida, né? Sim. Sempre foi, né? 50-50, né? 50 direita, 50 esquerda, e aí os religiosos continuam sendo o fiel da balança que decidem. E eu acho que assim é uma situação muito difícil. Acho que é a pior divisão dentro de Israel e o pior caso de investigação de responsabilidades de políticos e líderes militares. Caiu muito dos mitos da superioridade, da eficiência de Israel, muitos deles caíram e a sociedade ainda não recuperou a confiança no exército, na polícia. É que a polícia e o exército são as pessoas, né? É o povo, né? Exato, todo mundo, né? Mas como instituição, o exército de Israel sai bastante prejudicado também. Mas é bom que tenha essas divisões, porque é uma democracia. Lorival, qual é a sua análise aí do momento que a gente está agora? As chances, eventualmente, desse cessar-fogo levar realmente a um processo de paz ou uma visão mais, como o Michel está colocando aí, de que isso, na verdade, está pavimentando o caminho para mais um novo conflito, ou seja, nosso velho Oriente Médio indo de conflito em conflito. Qual é a sua análise desse momento, Lori? E bem-vindo de volta de novo. Obrigado e um prazer ouvir vocês. Bem, as pessoas que não acompanham a história desse conflito ficaram naturalmente muito focadas na faixa de Gaza. Mas o fulcro desse conflito, o centro gravitacional, é a Cisjordânia. E na Cisjordânia, já nos acordos de Oslo, em 1993, ela foi dividida de uma forma que o Yasser Arafat, então líder palestino, só aceitou porque ele não tinha alternativa, ele queria voltar para a terra palestina, né? Mas essa divisão
É assim, Zona A, 18% do território com segurança e administração palestina. Zona B, 22% do território com administração palestina e segurança israelense. Zona C, 60% do território, administração e segurança de Israel. Sendo que a Zona C, que é totalmente controlada por Israel, ela perpassa todo o território da Cisjordânia. E depois desse acordo, isso só se agravou. Né? Assim, a autoridade palestina foi perdendo para Israel a segurança, o controle da segurança, e Israel foi colonizando a área, foi expandindo suas colônias, de maneira exatamente a fragmentar o território. Né? E isso sem falar no sofrimento que os palestinos vivem no cotidiano, de não poder transitar de uma área da Cisjordânia para outra. Então, os jovens chegam ao ensino médio, não conseguem ir para a faculdade. Toda a perspectiva de futuro foi eliminada, neutralizada na Cisjordânia para os jovens. E isso é um incentivo muito grande ao radicalismo, né? Então, um Estado palestino eu não vejo, eu não consigo ver. É uma limitação humana, provavelmente, né? Mas eu estive muitas vezes na Cisjordânia, também na faixa de Gaza, e eu não consigo visualizar esse Estado. Assim, fisicamente, não consigo entender como seria possível um Estado palestino. Falando em termos físicos, territoriais. O que dizer do aspecto político? Que a sociedade israelense, ao longo de décadas, veio buscando normalizar a ocupação da Cisjordânia. Uma parte da sociedade considera que o que eles chamam de Judéia e Samaria é algo inegociável, que é a Cisjordânia, né? Ou uma parte da Cisjordânia. Eles não podem entregar por razões bíblicas, né? Pertence a eles. Então, o que a grande por trás de todo o discurso político e tal, mesmo da esquerda, mesmo dos liberais, existe uma sensação assim de que o endgame, o final dessa história, é os palestinos desistirem, irem embora, a vida deles ficar tão infernal que eles vão desistir. E com relação ao que a gente está vivendo hoje, é resultado de um erro de cálculo do Netanyahu. Aquele bombardeio do dia 9 de setembro, em que ele bombardeou a área onde estava a liderança do Hamas, em Doha, no Catar, levou o Trump a ficar furioso. Por quê? Porque a liderança do Hamas estava estudando a proposta do Trump e mataram o filho do líder do Hamas, né, do Khalid al-Hayya. E o Netanyahu fez isso porque ele tinha feito isso já impunemente no ano passado, né, quando ele, em abril do ano passado, quando ia começar a negociação em Doha, ele autorizou o bombardeio de um carro onde estavam 3 filhos e 4 netos do Ismail Haniyeh, que era o líder do Hamas, que ia iniciar as negociações sobre a proposta americana também. E depois ele matou o próprio Ismail Haniyeh em Teherã, na posse do presidente Massoud Pezeshkian, em julho. Então, e o Biden não tinha credenciais, não tinha força política, ainda mais no ano eleitoral. O Biden, que se auto-intitulava o não-judeu mais sionista que existe. E muito fragilizado politicamente, e os republicanos com uma forte narrativa de que os democratas eram pró-Irã, porque fizeram um acordo nuclear com o Irã, eram pró-Hamas, não eram suficientemente apoiadores de Israel. Então, o Biden era refém dessa narrativa e não conseguia impor-se sobre Israel da forma como Trump fez. E o Trump muito próximo das monarquias do Golfo, que ficaram absolutamente enlouquecidas com esse bombardeio de Doha por Israel, né? Então, foi um erro de cálculo que obrigou o Netanyahu, ou que levou o Trump a obrigar o Netanyahu a parar essa guerra. E isso é importante porque demonstra que isso não está nos planos de Netanyahu, isso não é o desejo político de Netanyahu, o fim dessa guerra. Então, é muito a contragosto, é muito sob pressão. Agora, como a pressão é muito forte e o desejo do Trump de ser entendido, visto como o grande pacificador do mundo, aquele que resolve o insolúvel, resolve coisas que só ele pode resolver, ele vai botar pressão, vai continuar essa pressão, né, para que Israel não volte a atacar o Hamas.
Então, a trégua eu considero sólida, eu acho, e aí você vê Estados Unidos reunindo 200 soldados sob o comando do comandante do Comando Central, desculpe a repetição da palavra, mas no termo militar é esse, o comandante do Comando Central, pessoalmente comandando essa força, que vai ter composta por egípcios, turcos, emirates, catares, lá no Egito, para monitorar esse cessar-fogo. Então, coisa que não aconteceu nos outros acordos de cessar-fogo, e que acabaram colapsando rapidinho, né? Então a mensagem é don't mess with Florida, né? Antes era don't mess with Texas, but don't mess with Florida, né? É o Trump dizendo isso. Então, a trégua é sólida, mas, como vocês disseram, não é paz. Né? Eu acho interessante a colocação